Caderno de Ciências aberto, porque hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas. Desde a antiguidade, os seres humanos eles buscam aparelhos que facilitem as tarefas diárias. Esse aqui é um exemplo chamado máquina de Heron. Essa máquina de Heron foi construída no século I depois de Cristo. E naquele momento que ela foi construída, o objetivo era entreter as pessoas. Elas achavam muito interessante o funcionamento dessa máquina. Como que ela funciona? Ela já é uma máquina a vapor. Na máquina a vapor, o que acontece? Precisa de um combustível, normalmente é a lenha ou o carvão, e aí aquece, aqui é o fogo. Aqui dentro é como se fosse uma caldeira. Esse fogo vai aquecer a água que está aqui dentro da caldeira. Essa água ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai ferver. Quando ela ferve, vai produzir o vapor. E esse vapor vai gerar uma força através da pressão. E é essa pressão que faz essa parte aqui, onde estão esses como se fossem canudos, girarem. A pressão vai fazendo esse movimento acontecer. Esse é um princípio do funcionamento da máquina a vapor. No século XIX, até então, o que era usado, né, para o trabalho era a tração animal, era a força animal. Em 1804 é feita então a primeira locomotiva a vapor, que é chamada de Maria Fumaça. Com esse mesmo procedimento, o combustível usado é lenha ou carvão para ferver a água que está dentro de uma caldeira, vai assim produzir o vapor e com a pressão ocorre o movimento. O funcionamento das máquinas térmicas consiste na transformação da energia térmica relacionada com a temperatura em energia mecânica com o movimento. Então, de novo, se a gente olhar para a máquina de Heron, aqui embaixo o fogo aquecendo a água na caldeira, então energia térmica, o calor no caso, tá? E isso vai produzir um outro tipo de energia que é a energia mecânica, aqui em cima quando começa então o movimento graças à força do vapor. Então, até então, o que existia era a locomotiva Maria Fumaça, nesse princípio de máquina a vapor. Quando chega em 1920, o motor a vapor ele passa a ser substituído pelo diesel. E aí a gente tem os trens funcionando agora não mais com vapor, mas sim com combustível diesel. Aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, para a gente pensar em máquina térmica também no dia a dia. Então, primeiro, tem a panela de pressão. O funcionamento da panela de pressão, como que é? Vai ter um combustível também. O combustível vai ser a queima do gás de cozinha. Então, tem a chama aqui para representar. Dentro dessa panela, provavelmente vai ter o feijão com a água, ou vai ter uma carne com água para cozinhar, enfim. Então, essa água, com o passar do tempo, ela vai aquecer, vai entrar em ebulição, ela vai ferver, graças à chama do seu fogão. Quando essa água entra em ebulição e começa a ferver, vai subir o vapor. Esse vapor, ele não vai ficar preso na panela, ele tem que sair por algum lugar. Então, tem esse pino aqui, essa válvula, em cima da panela de pressão, e às vezes ela tem uns furinhos, ou aqui por fora, ou por dentro mesmo, tá? Nesses furinhos, então, vai sair o vapor. Esse vapor ele vem carregado de pressão, que faz esse pino se movimentar. E aí você até escuta o tal chiado da panela de pressão, tá? Ele continua se movimentando graças à força da pressão provocada pelo vapor. Nesse outro exemplo aqui do lado, dessa outra panela, ela é aquelas leiteiras, né, que ela apita. Assim que o leite ferve, ela apita e aí acaba não deixando, né, o leite entornar, o leite derramar e sujar todo o fogão. Como é que é o princípio? Tá vendo essa válvula aqui do ladinho? Essa válvula, ela é rosqueada, então a pessoa ela vai desrosquear todinho essa válvula, vai colocar água aqui dentro nesse compartimento e volta a fechar a válvula. Aí tira a tampa e aí coloca lá o leite. Nosso exemplo, coloca o leite. E leva para chama do fogão. Combustível é o gás de cozinha. De novo, a água que está aqui fora no sentido porque a panela tem dois processos aqui, tá? Então, essa água que está aqui nesse compartimento, ela vai entrar em ebulição também, ela vai ferver. O leite também vai aquecer, só que como tem essa válvula, quando a água desse compartimento estiver bem aquecida, né, ela está fervendo lá dentro, esse vapor vai sair para algum lugar, que é essa válvula que fica aqui.
E aí, com essa pressão, faz o chiado dessa panela, ela apita, e aí a pessoa já vai lá, desliga e sabe que o leite está pronto e que ele não vai derramar no fogão. Então, aqui tem dois exemplos de máquinas térmicas do seu dia a dia. Nós estamos falando até então de máquinas térmicas relacionadas com o calor, a temperatura alta, mas também temos máquinas térmicas de resfriamento, tá bom? A geladeira seria um exemplo, o ar-condicionado. Combustível. A queima da lenha ou carvão é um combustível. A queima do diesel, lá no caso do exemplo do trem. A queima da chama do gás de cozinha também são exemplos de combustíveis. Só que existem muitos outros tipos de combustíveis. Será que você sabe lembrar aí algum outro tipo de combustível que não apareceu nos exemplos de hoje? Pensa aí, tá? Sendo assim, combustível é uma substância usada para produzir calor ou energia. As atividades que vocês terão que fazer são as que estão lá no caderno do aluno, do segundo bimestre de Ciências, nas páginas 6 e 7. Tem um texto falando exatamente sobre a máquina de Heron, sobre a Maria Fumaça, sobre os trens, sobre combustíveis. Então, vocês vão responder as questões da página 6 e 7. Não tem espaço ali para responder, então vocês podem colocar a resposta direto no caderno de Ciências. Além dessa atividade do caderno do aluno, vocês vão receber um formulário de questões através ou do Google Classroom ou do Telegram. Vai ser o mesmo formulário. Nesse formulário, vocês vão colocar somente as respostas de vocês. Vocês não vão copiar no caderno esse formulário. Vocês vão responder direto no formulário. Quando terminar, clica em enviar. E aí ele vai chegar para mim novamente e aí a correção é feita, tá bom? Só peço que vocês tomem cuidado para colocar o nome completo, porque às vezes tem dois colegas com o mesmo nome na sala. Então, presta atenção e coloca o seu nome completinho. Então, essa foi a nossa aula sobre máquinas térmicas. E aí eu volto para a gente continuar conversando sobre essas máquinas térmicas, máquinas tecnológicas e assim por diante. Tchau, tchau!